Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu final de semana, que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação incrível com a sua família, começando pela mesa. Vá para a mesa, tenham comunhão, olhem nos olhos, se amem. Sim, pratiquem o amor. Pratiquem o amor todos os dias da sua vida. Tome essa decisão de que você vai praticar o amor e que você vai fazer essa oração. Senhor, me ajuda a amar bem, a amar direito, a amar como o Senhor quer que eu ame. Ore e peça. Eu peço isso para Deus. Senhor, me ajuda a praticar o amor, a amar bem, a amar direito. Me ajuda. Amor não é sentimento, é um mandamento, é uma decisão. E às vezes a gente até não gosta de algo, mas nós sabemos o que devemos fazer, porque o justo viverá pela fé. Nós temos que funcionar como Deus funciona. E Deus funciona em fé. E Deus não vai descer a um nível de medo e incredulidade, de rancor, de ódio. Não. Nós aqui funcionamos como Ele funciona. Subimos para o nível dele. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não. Então, se eu quero andar com Deus, tem que ser em fé. Eu preciso funcionar como Deus funciona. E Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos perdoa quando nós nos arrependemos. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que estende a mão e que nunca nos abandona. Então, nós precisamos aprender com Deus. E fazer essa oração. Me ajuda, Senhor, a praticar o amor. Me ajuda, Senhor, a amar direito, a amar bem. E eu oro para que você viva nesse nível alto. Que você ande em amor. E a cada dia, melhore nisso. Em se tornar uma pessoa perdoadora, generosa, humilde. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Quer dizer, que pessoa abençoada é aquela que age com humildade. Porque Deus dá uma graça maior para os humildes. Mas ele se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz que antes da honra vem a humildade. E antes da queda vem o orgulho. Então, as pessoas brigam por causa do orgulho. As pessoas levantam muros por causa do orgulho. As pessoas criticam. As pessoas vivem ofendidas por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Toda pessoa que se ofende com tudo é uma pessoa orgulhosa. Você sabia disso? E tem gente que está sempre ofendida. Se ofende com tudo. E não vê que aquilo é orgulho. E é uma péssima maneira de viver. Uma péssima maneira de viver. A pessoa sofre. Você vê que pessoas orgulhosas, elas estão sempre criando problemas. Elas têm que ter uma opinião sobre tudo.
elas são críticas, normalmente maliciosas, questionadoras. Elas veem o lado delas, porque quem é orgulhoso é egoísta. Então a pessoa só vê o lado dela, ela não vê o lado do outro. Para ela quer. Para ela tudo, para o outro nada. Se ela ofende alguém, a pessoa está exagerando, não foi bem assim. Mas quando é com ela, nossa. Então, orgulho é uma desgraça. Toda pessoa orgulhosa é frustrada, não é realizada, infeliz e muitas vezes assim, é aquele tipo de gente que vai afastando todo mundo dela. Porque o comportamento da pessoa afasta. As pessoas chegam num ponto que elas não aguentam conviver com aquela pessoa. Porque o orgulhoso é uma pessoa difícil. É muito difícil conviver com gente orgulhosa. E não aceite isso para a sua vida. Em nome de Jesus, se você quer uma grande vida, leia a palavra, leia as escrituras. Olha a humildade de Josué. Ele era um dos líderes. E onde ele ficou 40 anos da vida dele? Na tenda. Humildemente servindo a Moisés e aprendendo tudo. E aí então o Senhor o levantou. E o colocou à frente. Mas olha que coisa mais linda. Até o último dia da vida dele, ele seguiu à risca as direções que ele recebeu de Moisés. Então, ele era o líder. Mas ele ouviu Deus falar, ó, eu dei direções para Moisés que foram dadas a você. E você precisa seguir. Você não vê ele fazendo do jeito dele. Ah, não, Moisés já morreu mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Não. Peraí, ele teve um respeito, uma reverência, ele entendeu com inteligência. Eu preciso seguir esse é o caminho, Deus já me apresentou. E a Bíblia diz que ele não deixou de fazer nada de tudo que ele recebeu de Moisés. Isso é humildade. Isso é humildade. Tem gente que um pouco que é promovido, não preciso mais. Não preciso mais do que Moisés falou, não preciso mais, vou fazer do meu jeito. É por isso que, infelizmente, tem pessoas que vivem assim, sobe um pouquinho, está caindo. Porque não honram. E tudo que você honra, você atrai. O que você despreza, você perde. Ele continuou honrando tudo que ele recebeu. Então nós precisamos estar debaixo daquilo que Deus nos colocou. Ele disse, fica debaixo disso aqui. Dessa liderança, dessa direção. Você tem que estar aqui humildemente, não arreda o pé, não. Nós escolhemos como vamos viver a nossa vida. Se de forma humilde ou orgulhosa. Amando ou com raiva de todo mundo, com ódio, ofendidos. Não. Em nome de Jesus, Deus te chamou para uma vida grande. Para uma vida maravilhosa, grandiosa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão de sonhos, de vida, de entendimento. Quantas pessoas que têm vivido uma vida baseada na mentira, mas conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa acredita em mentiras. Ela não tem nem sequer a inteligência para olhar e ver, peraí, do meu jeito não está funcionando.
Foi até um testemunho que eu recebi de um homem que ele disse: bispa, 46 anos depois, levou 46 anos para eu sair da minha estupidez. Era uma cegueira tão grande que eu estava ano após ano fazendo do mesmo jeito. E só te ouvindo há quase 20 anos. Ele disse. Mas todo ano, teve ano de eu ficar nervoso. E dizer, mas peraí, está sendo dito que vai acontecer, não acontece. Não entrava na minha cabeça que, na verdade, eu estava entupido de fortalezas, de crenças erradas. Eu tinha hábitos terríveis. Eu estava vivendo da mesma maneira, eu agia do mesmo jeito. Eu lidava com as pessoas, eu lidava com negócios, era como a forma que eu lidava era a mesma. Mas eu queria um resultado diferente. Eu ia lá e fazia do mesmo jeito, mas eu queria um resultado diferente. Ele falou, eu era uma pessoa tão cega, tão estúpida, ele disse, que, na verdade, eu achava, eu via erros nos outros, não via em mim. E eu me colocava como uma vítima. Como que só na minha vida não vai? Não dá certo para mim. Por que não dá certo na minha vida? Ah, não é possível. Então, ele disse, eu tinha essa mentalidade. Eu não via. E assim, muitas vezes eu também, cheio de orgulho, eu não queria mesmo. Quando eu era confrontado, eu não gostava. Eu ficava com raiva, com ódio das pessoas. E ele disse, era como se, assim, como se eu fosse uma pessoa que estava sendo injustiçada até por Deus. Ele falou, eu me sentia excluído até de Deus. Mas eu não via que, na verdade, eu era uma pessoa orgulhosa, egoísta e muito estúpida, ele disse. Eu não tinha inteligência. Porque e ele disse, não era falta de cursos, de faculdade. Ele disse, não, eu tenho formação acadêmica, eu tenho cursos e cursos. Mas, o que adianta ter tanto conhecimento, mas não ter controle emocional nenhum, não ter visão, dizer que crê em Deus, eu te ouvia. Mas eu não aplicava a minha vida, eu ia lá e fazia do meu jeito. Não entrava, eu lidava na força do braço, de forma natural. Até que um dia, não aguentando mais, chorando, eu pedi para Deus. Então, já que todo mundo está dizendo que eu sou o problema, que está errado, as coisas estão erradas comigo, eu que estou fazendo errado, me mostra. E ele disse que foi exatamente isso, um caso muito parecido com o que eu contei ontem. Que a partir dali ele quis mudar, ele quis ver. E ele foi vendo que a forma como ele agia não tinha como, ele agia do mesmo jeito em tudo. Nos negócios, ele perdia clientes importantes, negócios que tinham tudo para dar certo, porque ele não era uma pessoa de excelência e nem precisa nas coisas. Ele não passava segurança, era uma pessoa instável, inconstante. E ele disse, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, mas do jeito errado.
Então, ele viveu frustrado uma vida inteira e se colocando como uma vítima. Mas o que faltava nele era exatamente a humildade de entender que do jeito dele não funcionava. Mas ele ia lá ano após ano e fazia do mesmo jeito, do mesmo jeito. A maneira dele lidar com as pessoas, lidar com a família, lidar com as coisas era sempre do mesmo jeito. E ele disse: covarde, covarde, uma pessoa totalmente desequilibrada, mas eu era um cego. Então eu ia lá, agia do mesmo jeito. Obviamente que eu ia ter o mesmo resultado. Aí eu me frustrava. Quer dizer, só na minha vida que não vai? Não. É que faltava a humildade de se submeter, de acatar e ver, peraí, eu estou fazendo isso há tantos anos e não está funcionando. Gente, é óbvio. Eu estou fazendo do mesmo jeito uma vida inteira, estou quebrando a cara e vou lá e faço de novo. Eu passo pela mesma rua, caio no mesmo buraco e estou perguntando por que eu caí de novo nesse buraco. Então você vê que é uma tolice. É uma cegueira muito grande. É um nível de cegueira, de ignorância. A pessoa, ela age por instinto, né? Ela vive no modo reptiliano. As atitudes dela são sempre assim, irracionais. Esse homem disse, eu entendi depois de 46 anos. Que as minhas atitudes eram irracionais. Irracionais, eu estava agindo por instinto. Eu simplesmente ia lá e fazia a mesma coisa que nunca tinha dado certo. Gostava de te ouvir, às vezes me incomodava, às vezes me ofendia, porque é muito orgulhoso, mas ia lá e fazia do mesmo jeito. Ele disse, bispa, te ouvindo quase, já vai para 20 anos, eu nunca apliquei, agora que eu estou aplicando. E ele disse que foi assim um descortinar, foi uma mudança tão grande na vida. Porque agora ele começou a ter resultados que ele sempre desejou ter e nunca teve. Profissionalmente, na família, as pessoas começaram a vê-lo diferente porque ele disse, eu mudei. Ele disse, eu estou melhorando, eu estou mudando dia após dia, porque todo dia ele disse, eu agora estou perseguindo essa consciência, eu quero ver, porque eu não quero mais nada daquela pessoa. Isso não é incrível? É incrível. E em nome de Jesus, aprenda com Josué, que foi humilde, foi corajoso e viveu a glória de Deus. A Bíblia diz assim, sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel, e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Ruão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal.
Não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a vocês. E aí, quando você vem para cá, quando ele vive essa vitória, que Deus deu uma vitória para ele assim estrondosa. Então aqui, ó, quando os levaram, no 24, a Josué lhe convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui, ponham o pé no pescoço destes reis, de todos esses reis que foram contra ele. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Porque esse é o resultado de quem é obediente, é temente. Obediência é prova de humildade. Obediência é igual a poder. Obediência é prova de fé. Porque só uma pessoa que crê e age com humildade vai se submeter a Deus. Vai se submeter às regras, às ordens, às leis de Deus, à vontade de Deus. Vai honrar princípios. Só que essas pessoas vivem esse resultado aqui. Elas estão sempre ouvindo. Vem um problema, que no caso 5, problemas seríssimos. O que ele ouviu de Deus? Já entreguei os 5 para você, ninguém vai resistir a você. E qual foi o final? Todos aqui, ele pega os reis, manda os seus soldados, seus comandantes colocarem os pés no pescoço. Está aqui, ó. Venham aqui, põe o pé no pescoço desses reis. E o que ele disse? Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso. Isso o quê? Isso aqui. Seus inimigos vão estar sempre debaixo dos pés de vocês. É isso que o Senhor fará com todos. Não é alguns, todos. Não é todos os inimigos que vocês tiverem que combater. E matou todos os inimigos. Foi um péssimo negócio esses caras terem ido contra Josué. Não adianta, quando uma pessoa está ali, ó, onde ela tem que estar, mexer com ela é a pior coisa do mundo. Ninguém vai mexer com o homem de Deus, com a mulher de Deus de verdade e vai sair ileso. Por que não tem muitos crentes vivendo este resultado aqui? Por conta dessa história que eu acabei de contar. O sujeito é orgulhoso, é arrogante, não é humilde, não se submete, continua fazendo do seu jeito. É por isso. Quando você se submete, como Josué, ele se submeteu, foi até o fim, não deixou de fazer nada de tudo que ele recebeu. Ele continuou debaixo de uma direção. Isso é humildade. Ele acatou. Ele não fez do jeito dele. Não. Você vê um homem focado. Um homem que sabia onde devia estar, o que devia fazer. Um homem reverente, um homem temente. Um homem humilde. Porque só uma pessoa de coração humilde é capaz de permanecer submisso a algo que ele recebeu. E aí você vê um resultado desse. Deus tem esse resultado para você. É isso que Deus tem para você. Eu creio que no mundo espiritual Deus já entregou vitórias incríveis. É que alguns continuam fazendo ao seu modo. Alguns ainda não se submeteram. Mas hoje Deus está dizendo a você: faça do jeito de Deus, se humilhe, se alinha com Deus, haja com humildade
esteja totalmente debaixo da direção que você tem recebido. E você vai ver seus inimigos debaixo dos seus pés, todos derrotados. Faça prova com Deus, levanta aí. Hoje, com essa decisão tomada, de que a partir de hoje você vai ser rigorosamente obediente a Deus. E você vai ver Deus entregando nas suas mãos vitórias impossíveis, colocando inimigos impossíveis de serem derrotados debaixo dos seus pés. Você vai viver resultados que hoje, diante dos seus olhos, são... é impossível você viver. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou. Tudo que você tem que fazer, a sua parte, é seguir rigorosamente o caminho que Josué seguiu. Do temor, da obediência, da reverência, da coragem. Um homem de fé que decidiu funcionar como Deus funciona, em fé. Porque só alguém que crê é capaz de se submeter e fazer do jeito de Deus. Por que as pessoas fazem do jeito delas? Porque elas não acreditam. Por que esse homem ficou tantos anos desse jeito? Porque ele não acreditava. Você é o que acredita. Você tem o resultado daquilo que você acredita. E se você não muda a fé, você não muda os resultados. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Deus está te chamando. Ele está dizendo, se alinha comigo. Creia, faça do meu jeito. E você viverá a minha glória. Eu sei que vai. Levanta com fé. Se alinha com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha transformado a vida dessa pessoa, dando a ela visão, entendimento, clareza, discernimento. Tudo que ela tem que fazer é acreditar, porque nós somos o resultado da nossa fé. E se o tipo de fé que ela tem manifestado não tem atraído resultados para ela, é o Senhor dizendo para ela, muda, muda. Se alinha comigo e você vai ver seus inimigos debaixo dos seus pés derrotados. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de entendimento, de clareza, de mudanças para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Eu oro, Senhor, para que o nosso povo adquira essa mentalidade abundante. Levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham recebido essa palavra com clareza, com entendimento, com discernimento. Que vendas tenham caído, que as escamas já tenham caído, que fortalezas estejam sendo demolidas. Que, Senhor, que o sistema de crenças delas seja completamente transformado, alinhado à sua palavra. Porque quando nós cremos no que o Senhor está dizendo e nos alinhamos e fazemos e obedecemos, somos humildes para obedecer, nós vivemos resultados incríveis, maravilhosos, assombrosos, gloriosos. E o Senhor tem isso para ela, e o Senhor está deixando claro, eu tenho essa vida incrível para você. Que ela creia. Abençoa o teu povo em todo lugar, é o que eu peço, agradeço demais por tudo. Muito obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje o clamor dos meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Às 7 ao meio-dia, amanhã o 6º jejum e teremos batismo. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.